Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, nessa solenidade de São José, a qual rompemos ali o silêncio da Quaresma, esse momento de preparação para a grande semana, no caso a Semana Santa, é a grande semana instituída pela Igreja, porque é o momento em que nós ali participamos e também renovamos o nosso batismo. Jesus vem a nós através daquele fogo novo e nós renovamos assim o nosso batismo. E hoje celebramos este santo, tão grande para a igreja. Como eu falei no início, muitas das vezes esquecido por nós. A trajetória de José quase não tem escrito na Sagrada Escritura. Mas os pontos que é falado aqui são pontos necessários, essenciais, para que a gente possa ver o tamanho da responsabilidade que ele aceitou, que caiu sobre ele no momento em que aceitou ser o esposo de Maria, ser o pai de Jesus. Mesmo que pai adotivo, mas se tornou ali o protetor do Filho de Deus. E a gente vê que o Evangelho, ele logo no início conta que Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Aqui fala um pouco da origem de São José, que ele foi descendente de Davi. Como nós ouvimos lá na primeira leitura, que justamente vem justificando que da descendência de Davi, a profecia, nasceria aquele rei que comandaria o céu e a terra. E aqui, através desta união entre José e Maria, nasce ali Jesus, o Filho de Deus. E assim, Jesus toma posse dessa descendência, sendo filho da estirpe também de José, no caso, podemos dizer, da linhagem de José, de Davi, no caso. Que nós possamos compreender, o tamanho da graça que foi esta linhagem. Lá do Antigo Testamento, profetizado por Davi, e chegou a este homem. Nós ouvimos que José ele estava prometido, no caso, em casamento a Maria. Os dois ainda não estavam coabitando, morando juntos. Que naquele tempo o casamento era acertado ali, mas tinha um certo tempo para que os dois viviam separados, para depois sim se unirem, no caso, morarem juntos. Diferentemente de hoje, que hoje as pessoas vão morar junto, depois buscam casar, É bem diferente. Mas ali eles estavam prometidos e durante este tempo aconteceu que Maria engravidou pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo veio ali e por obra dele, a Maria ficou grávida. E José, quando descobriu, acredito que como qualquer outro homem, ficou assustado. Mas como? Eu ainda não coabitei com ela, não tive nenhum tipo de relacionamento com ela, de intimidade, e ela apareceu grávida. Então, com certeza ficou com outro. Talvez São José não pensou isso, de imediato, ou talvez pensou, a gente não sabe o pensamento dele, mas o que deveria, qualquer um de nós homens, se tivesse ali comprometido com uma mulher, era o que pensaríamos, não me traiu. E José ficou com aquilo na cabeça. Mas, como é falado no Evangelho, José era um homem justo. E ele, por ser justo, mesmo tendo acontecido isso, ele não queria que Maria sofresse o que as mulheres sofriam naquele tempo, que era justamente o apedrejamento. Maria iria passar por isso. Se José entregasse Maria, ela com certeza seria apedrejada. Mas ele tem misericórdia, porque algo aconteceu. Talvez ele conhecia a família ali e sabia que algo tinha acontecido que não era uma coisa natural ali, mas foi algo extraordinário, porque de imediato ele não quis entregar. José, ele pensou, e ali talvez foi dormir, repousar, e durante o seu repouso sonhou com o anjo, e o anjo: José, não te perturbe, porque
o filho que Maria está esperando é por obra do Espírito Santo. E esta obra tão grandiosa que ele daria ainda o nome àquele menino, o nome de Jesus, que é o nosso Cristo, né? Jesus, o Cristo, que nós adoramos, que nós veneramos, que nós bendizemos, que nós agradecemos, porque se tornou o nosso Salvador. E José, ele teve esse grande papel na vida de Jesus, porque a partir daquele momento em que ele aceita essa responsabilidade, aí já vem lá levar Maria até Belém, lá nasceu o menino Jesus, e dali já aparece o anjo e diz: José vai para o Egito, e José pega tudo ali nas pressas e corre para o Egito. Depois José está na hora de retornar, e ele deixa tudo para trás e volta para a terra, né, da Galileia, ali da região da Galileia, né, e vai para Nazaré, porque ele sentiu medo ali e foi para Nazaré, e dali foi se cumprindo as profecias que viria o Nazareno, né, no caso, e a gente vê o tamanho da responsabilidade de São José quando aceita. Talvez se fosse um de nós, como nós somos apegados aos bens materiais, mas Senhor, estou tão bem aqui agora no Egito, como é que eu vou sair daqui e retornar, sendo que eu vou ter que começar tudo de novo? Né, uma coisa assim meia mirabolante, né, que a gente não consegue. Meu Deus, como é que eu vou abandonar todas as minhas coisas? Lutei tanto para conseguir, mas é justamente o apego que nós temos. E São José, como a gente vê, ele não era apegado. Ele não era apegado aos bens, porque confiava em Deus, confiava na providência de Deus. E desde o momento em que ele aceitou, ele confiou, porque ele era temente a Deus. Será que nós somos tementes o suficiente para aceitar os desígnios de Deus em nossa vida? Será que nós conseguimos sonhar o sonho de Deus na nossa vida? Porque muitas das vezes a gente sonha tantas coisas altas, mas o sonho que Deus tem para a nossa vida, a gente não consegue realizar. A gente foge, porque é de responsabilidade. E nós precisamos ser mais como São José. Aceitar aquilo que o Senhor veio falar em sonho para cada um de nós. Nós talvez, né, como a gente vê, São José é o último dos patriarcas, né, da descendência de Davi ali, e o último dos patriarcas que começou lá desde Abraão. Ele é o último. E teve esse momento de revelação através do anjo, né? Falou com Deus, podemos dizer assim. Ele falou com Deus. E por ele ouvir Deus, por ele ser temente a Deus, ele obedeceu até o último instante. Que nós também possamos pedir ao Senhor, principalmente eu digo aqui, me dirijo aos pais, né? Que possam pedir ao Senhor essa mesma força, essa mesma coragem de São José, essa mesma virtude de poder conduzir a família, que mesmo quando estiver passando pelas tribulações, mas se agarre ao Senhor, entregue nas mãos do Senhor, porque é Ele que é capaz de endireitar a nossa vida. Às vezes o pai se desespera, mas como é que eu vou sustentar a minha família, como é que eu vou prover isso dentro da minha casa? É acreditar em Deus. Abandone-se em Deus, porque é Ele que vai prover tudo na nossa casa. Né, tem aquele evangelho que diz, né, que até os pássaros, né, têm o que comer. Imagine nós, que somos filhos amados de Deus. Né, às vezes a gente se desespera por tantas coisas, que às vezes são até fúteis, bobas, e a gente está desesperado. Acreditemos verdadeiramente que Deus, Ele pode transformar a nossa vida, como fez, né, com este homem tão justo, este homem tão fiel, tão obediente, tão virtuoso, que foi São José. Né, tem tantas virtudes que a gente nem consegue falar todas, porque viveu segundo a vontade de Deus, se entregou inteiramente a Deus, acreditou verdadeiramente que Deus
iria prover tudo. E a gente vê que ele foi aquele que ensinou o próprio Cristo também a manusear, mexer lá na movelaria, né? Fazer mesas, como no filme mostra, né? Jesus fazendo mesa, bancos e tudo mais. E assim, ele ensinou. O que é que os pais de hoje estão ensinando para os filhos? Porque muitas das vezes a gente vê aí os filhos na rua sem fazer nada, e a gente precisa ensinar também nossos filhos. Não é dizer aqui, porque agora o padre está falando para colocar as crianças para trabalhar, mas é ensinar. É ensinar algo para que a criança cresça já sabendo da sua responsabilidade, o que é necessário fazer. E às vezes a gente deixa ali, passa a mão na cabeça, aí cresce, depois se perde no mundo, aí estamos lá chorando. Padre, mas meu filho fez isso, fez aquilo. Eu acredito que a maioria de nós que tem mais de 30 anos, né, quando a gente era criança, a gente levou um puxãozinho de orelha, né, levou umas palmadas, um cipózinho de goiaba, né, mas justamente para que a gente pudesse, hoje em dia, nem trauma a gente tem disso. Né? Hoje, se bate na criança, vai traumatizar, porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas às vezes não é bater, né? Mas é corrigir. É corrigir, porque se a gente não corrige, as crianças, os jovens, os adolescentes, eles se perdem. E nós precisamos ter esse amor. Se nós queremos mostrar Deus dentro da nossa casa, nós precisamos muitas vezes, né, agir dessa forma. Porque hoje parece que o mundo quer ensinar justamente a forma de destruir a família. E ele está ensinando, né, na verdade. E às vezes a gente se conecta tanto a isso. E o modelo da verdadeira família, a gente não quer seguir. Né, onde nós temos um pai que ama, que protege, um pai corajoso, uma mãe que dá a vida pelo seu filho, e um filho que corresponde honrando os pais. Esse é o modelo da Sagrada Família. Por mais que Jesus fosse Deus, mas estava ali, obedecendo, honrando seus pais. E que nós, como filhos também, possamos agir desta forma. Obedecer nossos pais, honrar nossos pais em todos os momentos, porque aprendemos com ele. A gente vê que esses dias tinha um evangelho, acredito que foi ontem, um evangelho que dizia, né, que Jesus, que o pai ensina tudo para o filho, né, que o filho segue o que o pai faz. E realmente é isso. O que o pai faz dentro de casa está sendo espelho para o filho. Está sendo um espelho, e o filho vai refletir naquilo que está sendo passado dentro da sua casa. E muitas das vezes ele não vai encontrar pessoas que queiram rezar, pessoas que queiram buscar Deus. Aí por isso se perde também. O exemplo que nós deveríamos dar dentro de casa, às vezes a gente está deixando que os outros lá na rua deem. Então é para que a gente também possa se corrigir. Vocês como pais, né? Eu não sou pai, mas na verdade sou pai de muitos, né? Então eu também tenho que dar testemunho, porque se eu não der testemunho, que tipo de pastor sou eu? Então a gente procura dar um testemunho, viver a fé, intensificar os momentos para que realmente busquemos nos aproximar de Deus. E que vocês sigam o exemplo, né? Os homens sigam o exemplo de São José. Este homem tão virtuoso, podemos dizer assim. Um homem tão apaixonado por Deus, que teve ali nos braços o próprio Deus. Que nós sigamos esse exemplo dentro da nossa casa, trazendo para nossas famílias o exemplo deste homem tão santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.